Voltamos aqui na análise e experimentação científica, seletiva, que vai te ajudar muito. Eu tenho certeza absoluta que você vai ficar por dentro aí de muita coisa que você vai precisar na sua vida acadêmica, na sua vida profissional aí, muitas coisas que vêm pela frente. E se Deus quiser, tu vai alcançar muitos patamares no qual esse assunto aqui vai ser bem útil para a tua vida. Aliás, todas as contribuições aqui que a gente tem dado para vocês, sobre a questão das finanças, experimentação científica, enfim, tudo isso aqui eu tenho certeza que fazem parte de um pacote que só vem somar na tua vida, tá bom? Então, análise científica, o que nós temos aqui? Joga na tela aí para a gente. Nós estamos falando, nós começamos, aliás, a falar sobre pesquisas bibliográficas e fizemos uma introdução à ABNT, tá bom? Agora você sabe que a pesquisa bibliográfica ela é importante como fonte de conhecimento para a gente iniciar um trabalho, né? Eu preciso pesquisar a bibliografia sobre um determinado assunto, pesquisar o que tem escrito sobre aquilo para eu usar aquilo como fonte do meu trabalho. Legal. E falamos sobre a introdução à ABNT, né? Nós demos uma introdução sobre a importância da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que vai reger aí um conjunto de regras que vão ser necessárias para você escrever um documento sobre o seu trabalho, beleza? Agora, na pesquisa bibliográfica, né, nós temos algumas características que a gente precisa dominar, ou a gente precisa ter uma noção, né, de como se desenvolve, de como se expressa essas características dentro de um trabalho. E nesse caso aqui, a gente vai citar a citação, né? A gente vai abordar as citações e referências bibliográficas. Sobre a questão da referência bibliográfica, eu falei, né, ainda na aula passada sobre a questão da introdução à BNT e pesquisa bibliográfica, eu falei sobre as referências, da importância dessa lista de referências para o seu trabalho, né? Geralmente, nessa lista de referências bibliográficas é onde você vai embasar todo o seu conhecimento adquirido para a escrita daquele trabalho. Então, ela é importante para servir para quem está lendo o seu trabalho saber da onde você buscou aquelas informações, tá bom? E as citações são importantes partes de um texto que vão, de repente, corroborar, ou seja, vão dar verdade para o que você está falando. Você vai falar assim, por exemplo, segundo o fulano de tal, essa informação assim, assim, assim. Então, você vai buscar uma informação que uma outra pessoa falou e vai citar aquela informação dentro do seu trabalho. Muitas vezes, essa informação pode ser citada exatamente igual da forma que aquela pessoa falou, né? Ela pode ser referenciada apenas você lembrando o fulano de tal, né? Dependendo do autor que seja. Deixa eu ver aqui, segundo Newton, que é o da física, né? Segundo Newton, a inércia, enfim, vai falar informação sobre a inércia lá que não vou lembrar agora. Entendeu? Mas você vai citar o autor que falou aquilo. Você vai afirmar algo que alguém já afirmou, né? Mas para que você cite esse algo que alguém já afirmou, existem algumas regras, que é isso que a gente vai estar falando agora, tá bom? Habilidades, tá? Deixa só na tela aí para a gente rabiscar aqui. Selecionar e sistematizar com base em estudos ou pesquisas, em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza, as dinâmicas dos fenômenos da natureza e os processos tecnológicos identificados, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante a argumentação, com cuidado
de citar as fontes, olha aqui, olha que interessante, ó. Com cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso diferente de diferentes mídias, tá? Então vamos lá. Citação. O que é uma citação, pessoal? Quando eu estou fazendo um texto, esse texto científico, principalmente aqui no nosso mundo estudantil e no mundo acadêmico que vem pela frente para você, a citação, a grosso modo, ela é a referência que você faz a algo que algum autor falou, tá? Você vai dizer, você vai fazer uma referência a alguma coisa que já foi dita por um outro autor em alguma outra obra, né? Mas do ponto de vista conceitual, a citação, ela é a referência do autor de um determinado trabalho, estudo, seja ele artigo, tese, trabalho acadêmico, entre outros. Ou seja, é a referência que o autor de um trabalho faz, aqui, faz em seu trabalho relacionado a uma produção bibliográfica de outro autor, né? Ficou confuso para ti? Eu vou já destrinchar isso aí. Ou seja, é quando fazemos menção de uma determinada informação que foi extraída de uma dada fonte, tá? Traduzindo tudo isso aqui, estou fazendo um trabalho. Aí eu vou citar algo que foi dito por outro autor. Quando eu falo sobre essa informação dita por outro autor em outra obra, eu estou fazendo uma citação daquele autor. E eu preciso identificar essa citação. Eu preciso dizer, quem falou isso? Em que ano foi isso? Geralmente as citações contêm essa informação, tá? Então é muito importante para você não se apropriar, até para a questão de direitos autorais, isso é importante, tá, pessoal? Porque se eu vou falar uma coisa, vamos lá, vou citar aqui uma coisa musical, né? Um exemplo musical. Tem lá o Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É uma frase famosa de uma música do Legião Urbana de autoria do Renato Russo, que é um grande poeta aí da geração moderna, né, digamos assim, tá? Quando eu for falar, vamos supor que eu estou falando sobre um trabalho, eu estou falando sobre música, eu estou fazendo um trabalho sobre música, um trabalho científico, né? Aí eu vou citar, aí eu falo assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque, de acordo com os meus conhecimentos, o amor é necessário na vida das pessoas. Eu estou me apropriando disso. Quando eu falo aquilo, quando eu digo essa frase e não faço referência a quem criou essa frase, eu estou me apropriando disso. Eu posso estar cometendo aí um erro, né? Eu posso ser até acusado de plágio, digamos assim. Por quê? Porque eu estou citando algo que um outro autor fez, mas não estou dando ou não estou referenciando ele. Eu não estou citando, tá? Eu não estou citando o autor. Agora, a forma correta. Segundo Renato Russo, ano tal, né? Vamos supor que seja um livro, uma obra, enfim, uma obra oficial. Segundo Renato Russo, em 1988, segundo Renato Russo, 1988, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Essa frase corrobora com tudo que a sociedade precisa agora. Aí eu continuo o texto. Legal, eu citei a obra do Renato Russo e referenciei essa obra, ok? Então, isso é uma citação. Você entendeu? Então, dentro de um trabalho meu, eu estou citando o trabalho de uma outra pessoa. E eu preciso referenciar esse trabalho, tá ok? Segundo as regras da BNT. Lembra? Quem rege tudo isso é a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, quando fazemos menção de uma obra, né, de uma determinada informação que foi extraído
de uma dada fonte, ou seja, de uma fonte de um outro autor. Então, eu estou fazendo uma citação, ok? Beleza? Citação, conceitualmente, vem ser isso aí. E é comum, pessoal, dentro de um trabalho, eu fazer citações. Por quê? Porque eu fiz uma pesquisa bibliográfica, e se eu tenho uma pesquisa bibliográfica, provavelmente eu tenho mais de um autor envolvido. Então as opiniões vão se diluindo no meu trabalho baseada naquilo que eu tive como fonte. E vira e mexe, eu vou estar citando alguma coisa para embasar uma opinião minha. Sempre amarrando em algum autor que eu pesquisei. E toda vez que eu cito algo desses autores, eu estou fazendo uma citação, tá bom? Então vamos lá. Deixa na tela, isso. A citação deve apresentar formatações específicas de acordo com o tipo, tá? Existem tipos diferentes de citação. Ah, professor, mas a citação, ela não você acabou de falar, de uma forma geral, não é quando eu cito informação de outro autor dentro do meu trabalho, isso por si já não é uma citação? Sim, isso é uma citação, mas existem alguns tipos, algumas formas de você citar autores dentro do seu trabalho e até mesmo a forma de você escrever essa citação no seu trabalho, de acordo com as regras da ABNT, tá? Então vamos ver alguns tipos de citação. A gente tem a direta e curta. É a transcrição sem alterações de parte da obra de um autor que foi consultada e possui até 3 linhas. Olha aqui, ó, tudo isso são regras, tá? Que são regidas aí pela ABNT. É esses tipos de regras que te ajudam a estruturar o teu trabalho. São as regras físicas do teu trabalho, tá? Da tua escrita, do teu documento. Ó, direta curta é uma citação até 3 linhas, tá? Sobre um determinado autor. Tá bom? Então aqui a gente tem, ela deve estar entre aspas, ó. Então aqui, ó, as aspas bem aqui, tá? Deixa eu apagar aqui que saiu meio torta, sabe? Aí, ó, ela deve estar entre aspas. Então, eu estou citando aqui um texto sobre música. Aí, olha aqui para mim, deixa na tela. Aí eu estou citando aqui, de acordo com os meus conhecimentos musicais, né? Pode me botar aqui junto. De acordo com os conhecimentos musicais, o rock no Brasil evoluiu a partir da década de 80 e várias bandas contribuíram com esse movimento, ok? Aí eu coloco assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Né? Ou seja, eu estou citando uma música, eu estou usando aqui Renato Russo como um exemplo, pessoal, um autor muito conhecido. Eu estou citando na íntegra o que ele fala. Eu não estou fazendo uma referência aleatória sobre o que ele escreveu. Eu estou simplesmente lembrando na íntegra o que está escrito na obra dele, com todas as palavras, sem mudar nenhuma coisa nem outra. Se essa minha citação tiver até 3 linhas, eu cito dessa forma, entre aspas, e no final, o autor, o ano e a página, ok? Ela vem como uma espécie aí no corpo do texto, digamos assim, né? Ela não se separaria do texto de uma forma diferente. Ela vem no meio do texto, porém ela vem com as aspas e no final da frase a informação sobre o autor, o ano, no caso se for o livro, a página, se for um álbum, né, de música, o nome do álbum da música, enfim, tá bom? Então isso é uma citação curta direta. Vamos lá, jogando na tela de volta. A gente tem a direta longa, lembrando que aquela foi a direta curta. Agora é a direta longa. Transcrição de parte de obra do autor que foi consultado com mais de 3 linhas. Ou seja, eu pego uma parte da música do Renato Russo, né, da minha fonte de pesquisa, né,
E o que acontece? Eu vou citar um trecho de uma poesia dele, mas que tem mais de 3 linhas. Então ela já não é curta, ela é longa, é uma citação longa. E olha que interessante, ela já tem esse espaço aqui, ó. Ela vai se separar do texto, digamos assim, tá bom? Vem o texto normal, mas eu vou citar essa informação, essa citação direta longa. Então eu separo, eu ponho um espaçamento, como você está vendo aqui, né? Deixa eu voltar aqui para ficar uma coisa mais física te mostrando, né? O que acontece? Eu vou separar do texto com um espaço de 1,5 centímetro, né? 1,5 centímetro, e vou citar a informação, tá? E no final, a mesma coisa da informação lá, né? Do ano e a obra, enfim, o nome da obra. E você percebe que já não tem a aspas, né? Por quê? Porque isso aqui, de alguma forma, pessoal, você percebe que essa estrutura aqui, ó, do texto, cadê? Esse testículo aqui, digamos aqui, essa citação, ela está num recuo diferenciado. Você percebe que ela não está no corpo normal do texto. Você percebe que ela tem, é como se tivesse aberto uma caixa de texto e feito ela fora a parte, numa formatação independente. Então, recuo espacial, né? 4 centímetros da margem esquerda, ou seja, né, você já vai ter um espaço maior daqui para cá. Não é aquele espaço normal para se começar um texto. O tamanho menor da letra é um tamanho 10, no caso, a fonte aí do texto vai ser a 12, e nesse caso aqui da citação, ela vai ser uma fonte menor do que a do texto. O espaçamento entre as linhas da citação é um espaçamento simples, né? Fonte Arial ou Times New Roman. Né? Então você deve, poxa, professor, mas tudo isso, né, para uma citação é isso mesmo. Lembra? As regrinhas da BNT é justamente esse conjunto de informações aqui que fazem parte desse protocolo aí a ser seguido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Né? Ela vai te orientar na escrita física mesmo do documento. É isso que é interessante. Então se liga na BNT. Voltando lá para a tela. Aqui, ó, temos uma citação. Tá vendo? Como ela vem o texto normal e ela se separa, né, desse texto num recuo diferenciado com uma formatação diferente da do texto, com a letra menor, e você percebe aqui no final, ó, a citação. Tá bom? Vamos lá. E sem aspas, como eu falei. Olha aí, ó. Recuo de 4 centímetros a partir da margem esquerda. Ok? Indireta, quando citamos um texto com base na obra do autor que foi lido. Tá? Quando citamos um texto com base na obra do autor que foi lido. Então, é uma citação indireta. Né? Então, eu cito um texto, né, baseado, ela não é exatamente igual o que está escrito. Né? Eu pego a ideia de uma obra e falo essa ideia com as minhas palavras. Mas eu tenho que deixar claro que essa minha fala, essa minha afirmação, ela está de acordo com o autor fulano de tal. Então é interessante que eu cite isso, né? Ou seja, aquela opinião não é exatamente minha. Eu estou compartilhando a fala ou a afirmação de um determinado autor. É uma citação indireta. Né? A gente tem a citação dentro da sentença e a citação dentro do parênteses. Ó. Recentemente, ou seja, eu simplesmente vou citar algo, né, que foi feito por um determinado indivíduo. Recentemente, Liu et al., né, que isso aqui é um termo em inglês, esse et al., né, ele quer dizer e outros e outras pessoas, ou seja, ele não fez sozinho. Liu, vamos supor que ele é o coordenador daquela pesquisa. Então, recentemente, Liu et al., em 2011, examinaram o uso de trimetafosfato de sódio como análogo, enfim. Aí vem a informação. Ou seja,
Essa informação, pessoal, ela não está na íntegra, de acordo com o documento redigido por esse Liu. Mas eu estou citando o que eu li, né, no artigo dele. Eu estou citando da minha forma. Eu estou citando ele, ó, é como se eu estivesse falando assim. Segundo o que eu li na obra desse cara aqui, foi examinado assim, assim, assim. Ou seja, não estou citando exatamente como ele escreveu, mas eu estou falando baseado no que eu li na obra dele. E tenho que citar ele. Isso é uma citação dentro da sentença. Quando eu cito dessa forma, você percebe que a informação ela está ali de uma certa forma entranhada ali no que eu estou falando, né? Recentemente, Liu e fulano de tal falaram isso. Beleza, eu citei ele dentro do que eu estou falando. Já na citação dentro do parêntese, né, a gente tem o quê? A gente vem primeiro a informação, né? Geralmente essa informação foi falada pelo autor dessa forma. Tá? Eu estou colocando aqui parêntese, pessoal. Mas nesse caso aqui, isso aqui pode confundir. Isso aqui não vem com parêntese. Tá bom? Então, citações. Vamos lá. Autor, nome do autor e ano. São exemplos aí, né? Ó, Herculano 2021 ou Herculano 2021. São formas de você citar o autor. Quando a citação é realizada no início ou no meio do parágrafo, o sobrenome deve ser grafado somente com a primeira letra maiúscula, tá? E a data deverá ser escrita entre parênteses. De acordo com Herculano, olha aí, ó, isso aqui é uma citação dentro da sentença. De acordo com Herculano, 2021, o marketing, você está entendendo? Ó, ele simplesmente cita o fulano, o Herculano aí no caso, e continua a informação baseada naquilo que ele falou. Quando a citação tiver mais de 3 autores, é preciso usar as expressões et al, aquilo que eu falei, ó, que significa e outros, ou ecol, que significa em colaboração, né, ou e colaboradores, ok? Conforme Herculano et al, né, o marketing, enfim, esse et al que eu acabei de falar. É preciso escrever apenas um desses tipos na pesquisa. Portanto, se você iniciar com um deles, o uso em toda a extensão do trabalho. Ou seja, se num primeiro momento eu citei et al, então toda vez que tiver que necessitar esse tipo de informação, eu preciso citar da mesma forma que eu citei na primeira vez no trabalho. Se eu comecei com et al, eu vou usar et al em todo o trabalho. Se eu usei ecol, eu vou usar o ecol durante todo o trabalho. Com relação à BNT, as referências bibliográficas, como que elas vêm a ser? Elas devem o quê? Indicar os autores, títulos, subtítulos, edição, local, editora da data de publicação de cada obra que você usou, tá, pessoal? Para fazer a referência de um livro, conforme a BNT, deve escrever o quê? O sobrenome, o nome abreviado e o título, né, do livro e subtítulo, no caso, se tiver. Tá bom? Então, vocês conseguem perceber aqui que a BNT, ela manda na situação. Ok? O que temos para fazer agora no fim dessa aula, como mão na massa? Então, você vai construir, pode jogar ali junto comigo, você vai construir um cartaz, banner ou um quiz, né, um joguinho, né, você vai usar a sua criatividade aí, um joguinho de perguntas e respostas, especificando o que são citações da BNT e quais os tipos de regras para utilizá-las dentro de uma pesquisa científica, tá? Eu botei aí um link sobre um site onde você vai conseguir construir, né? Ele te dá aí os recursos para você construir um quiz, caso você queira fazer o quiz, tá bom? Lembrando que esse quiz, claro, tem que ter as perguntas e a resposta para você ter um gabarito ali para saber se a pessoa respondeu certo ou errado, tá bom? Então, pessoal, se você praticar, por mais que você não escreva ainda algum artigo científico, ou se você pegar um trabalho mesmo escolar e já
começar a tentar inserir as regras regidas aí pela BNT, você com certeza já vai se familiarizando aí com todo esse contexto que a gente está abordando aqui. Tá bom, pessoal? Mas vai fazendo isso aqui já vai te ajudar a praticar muito, né, a te familiarizar com as regras da BNT com relação a citações e pesquisa e referenciais bibliográficos, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima.